Muito bem. Então nós vamos dar continuidade ao assunto que nós falamos semana passada. Qual é o assunto? Ok, hoje nós vamos para a parte 2. Amém? Deixa eu te perguntar. Quem não veio domingo passado? Quem não estava aqui domingo passado? Levanta a mão aí. Quem não estava? Muito bem. Quem não estava, mas assistiu a primeira parte? Amém. Muito bem. Glória a Deus. Então vamos lá. Hoje nós vamos então para a segunda parte, ok? Nós falamos no domingo passado então que existe quantos céus? Hein? Olha lá, gente, você não decepciona não, hein? Está bem fresquinho. Existem quantas dimensões? 7. Muito bem. Falamos também das 3 dimensões em que nós vivemos, que são elas largura, profundidade e altura, né? Onde nós vivemos. Isso é física, mas isso também é Bíblia, isso é palavra, porque a palavra do Senhor nos diz lá em Efésios 3,18 que o amor de Deus, ele alcança toda altura, toda largura e profundidade. Amém, gente? Vocês lembram disso? Estou dando uma recapitulada. Então, o mundo que nós vivemos, o cosmos, é como se fosse um grande cubo em 3D. Largura, profundidade e altura. Nós fomos criados com os 5 sentidos, que são eles: visão, olfato, paladar ou gustação, audição e tato. Nesse sentido, nós tocamos essas 3 dimensões. Mas o nosso assunto é a 4ª dimensão. Coloca o primeiro texto para nós aí, Fábio. Flávio, por favor. Vamos ler. Todos juntos, pode soltar aí. Vamos lá? Então Moisés e Arão, juntos, vamos lá? Se chegaram a Faraó e fizeram como o Senhor lhes ordenara. Lançou Arão o seu bordão ou o seu cajado, né? Diante de Faraó, diante dos seus oficiais, e ele se tornou o quê? Tornou o quê? Faraó, porém, mandou vir os sábios e encantadores, e eles, os sábios do Egito, fizeram o quê? Fizeram também o mesmo. Pelo diabo? Pelas suas... Lê lá, gente. Pelas suas ciências ocultas. Obrigado, Sodré. Ok. Querido, a ciência já admite a existência de outras dimensões. Foi criado em Genebra, na Suíça, um super acelerador de partículas cujo objetivo era descobrir a origem de Deus. Quem lembra disso? Foi em tudo quanto é canal de televisão, todos os jornais, o mundo inteiro noticiou isso. O que eles fizeram? Eles pegaram esse super acelerador e colocaram nessa máquina um átomo. Você sabe que o átomo é feito de 3 elementos: prótons, nêutrons e elétrons. Colocaram nesse super acelerador e começaram então a acelerar, e chegou a um ponto que ele sumiu. Simplesmente sumiu. Então, desacelerando, ele apareceu novamente. Então, chegou-se a uma conclusão de que, se ele sumiu, é lógico que ele foi para uma outra dimensão. Eu falei aqui para você semana passada que em 1980, Paul Yang-Shu e também o seu contemporâneo, Watmani, já falavam a respeito de uma 4ª dimensão. Nós já sabemos disso, porque a Bíblia assim nos garante, principalmente, comentei com você, não tenho tempo para relembrar tudo lá atrás, você pode depois acessar lá no YouTube a primeira parte,
Mas os estudos feitos até agora nos revelam a existência de 7 dimensões. Os judeus acreditam que existam 12, mas comprovadamente nós temos 7 dimensões. O homem natural toca as 3 dimensões que nós falamos há pouco, mas o homem espiritual, ele acessa a 4ª dimensão, que é um reino invisível, porém real. Nós vimos também que 4ª dimensão é igual ao quê? Segundo céu. Vocês nem parece que estava aqui, pelo menos semana passada estava todo mundo de zoião assim. Segundo céu é igual à 4ª dimensão. Fala para mim, segundo céu é igual à 4ª dimensão. Quando nós pegamos a Bíblia, a palavra do Senhor, ela fala para nós a respeito das regiões celestiais. Essas regiões celestiais é exatamente o segundo céu ou a 4ª dimensão, conforme nós falamos. Então, é onde acontece o que a Bíblia fala para nós, principalmente Paulo, a respeito das batalhas espirituais. Essas batalhas espirituais, elas não acontecem no 3º céu, lá na face de Deus. Claro, é evidente que não. E elas também não acontecem no 1º céu, porque a gente olha para lá, a gente não vê anjo guerreando lá um com o outro. Então, só acontece no 2º céu ou a 4ª dimensão. Segundo céu e 4ª dimensão, falei aqui domingo passado que é uma região de trânsito livre, ou seja, por ela transitam anjos bons e anjos maus, ou seja, demônios. De alguma forma, Satanás tem acesso a essa 4ª dimensão. Você se lembra quando ele trava um diálogo com Deus a respeito de Jó? Diz a Bíblia lá em Jó capítulo 1, verso 6, que no dia em que os anjos de Deus vieram até a Deus, que ele também veio junto. Amém? Quantos conhecem essa passagem? Então ele também veio, ou seja, ele está lá. Apocalipse 12, capítulo 10, diz que o Satanás é o acusador dos irmãos de dia e de noite, ou seja, de dia e de noite, 24 horas, ele está lá acusando a gente. Então ele tem acesso a essas regiões. Então a 4ª dimensão são regiões celestiais, onde existe então o reino espiritual. Eu citei aqui para você, e aí eu preciso falar novamente para que você entenda, a respeito do que aconteceu na Coreia do Sul, que está nesse livro do Paul Yang-Shu, a 4ª dimensão. Eles começaram a orar, pedindo a Deus um avivamento na igreja. E oraram por alguns anos, e Deus atendeu, então começou a haver um avivamento ali, e as coisas começaram a acontecer, algo sobrenatural. Paralítico andando, cegos enxergando, surdos ouvindo e até mortos ressuscitando. Só que ao mesmo tempo que acontecia esse avivamento lá na Coreia, na igreja do Paul Yang-Shu, ele descobriu também, foi ver que o mesmo fenômeno acontecia nos mosteiros com os monges budistas, que eles também faziam a mesma coisa. E ele entrou em crise. Eu pensei que isso só acontecia no nosso meio. E aí então ele vai consultar a Deus, porque é que essas coisas aconteciam. E aí, querido, a resposta que ele teve foi exatamente isso a respeito da 4ª dimensão. Eu e você acabamos de ler agora há pouco que os mesmos milagres que Arão e Moisés que Deus fez por intermédio de Arão e Moisés, os magos do Egito fizeram a mesma coisa. Através das ciências ocultas. O que são essas ciências ocultas? É a telecinésia, é a telepatia, cartomancia, todas as ias que você vê por aí.
Muita gente não acredita nisso, querido, mas isso é real. E é isso que nós precisamos entender, como é que funciona essa questão do reino espiritual no segundo céu ou quarta dimensão. E eu falei aqui a semana passada, como é que uma pessoa chega lá num centro espírita, ou até mesmo na Umbanda, e ele é curado? Porque essa quarta dimensão, ela é um lugar de trânsito livre, e por ela transitam anjos bons, anjos maus. Pessoas acessam isso pelo lado de Deus e acessam também pelo lado do diabo. E eu falei aqui semana passada, e todos vocês conhecem, Chico Xavier pegava um pedaço de papel, botava lá, pegava uma caneta, fechava os olhos e escrevia tudo a respeito da pessoa. João de Deus, que está preso, lá em Aparecida de Goiânia, a pessoa deitava lá e ele colocava a mão lá e não sei o que, tirava um tumor, um câncer, e não ficava nem cicatriz. Ah, isso é mentira. Não é não. Não é não. Você viu que os mágicos do Egito faziam a mesma coisa. E não foi, interessante, não foi só essa questão da serpente, não. A praga dos piolhos, sangue nas águas, outras coisas eles fizeram também. Depois você lê o texto lá. Então, querido, essas coisas acontecem na quarta dimensão, no reino espiritual. Falei de Daniel, que quando estava para vir entregar a resposta da oração para Daniel, Gabriel foi interrompido por um principado da Pérsia, e teve que Miguel vir lutar com ele para liberar Gabriel. E quando Gabriel está lá, ele então disse, olha, eu preciso sair logo daqui, porque está vindo outro, está vindo o príncipe da Grécia, e eu tenho que sair. Ou seja, mostrando que ele estava fora da sua dimensão, do seu raio de atuação, que o lugar dele era na quarta dimensão. Judas. Alguém fala Judas capítulo 1, na verdade Judas são um capítulo mesmo. Judas do versículo 9, você encontra lá a história de que Miguel lutou com Satanás pelo corpo de Moisés, lembram disso? Miguel lutou com Satanás pelo corpo de Moisés. Gente, você imagine, conhecendo o que nós vimos semana passada e estamos falando hoje, imagine se Satanás pudesse se apoderar do corpo de Moisés. Olha que tragédia que ele ia causar no meio do povo, naqueles 3 milhões de pessoas. Imagine ele agora colocando a figura de Moisés com a voz de Moisés. Imagine o estrago que ele ia fazer. Mas Deus, que é mais poderoso que Satanás, não permitiu isso. E por que você acha que Satanás queria o corpo de Moisés? E onde você acha que aconteceu essa briga? Foi na terra? Não, foram nas regiões, na quarta dimensão. Então essas coisas não acontecem nas outras. Deixa eu falar então, quais são as outras dimensões? Primeira, segunda, terceira nós conhecemos, a quarta nós estamos conversando sobre ela, né? Que é as regiões celestiais, né? Lugar de trânsito livre. A quinta dimensão é a morada de Satanás, né? e seus demônios, né? É por isso que se fala o quinto dos infernos. A sexta é o paraíso, que Jesus citou, inclusive, na parábola do rico Lázaro. A sétima é a morada de Deus. A Bíblia diz que Deus habita num lugar invisível, que Deus é invisível, habita numa luz inacessível, onde homem nenhum nunca viu. Então são essas as 7 dimensões que nós conhecemos. Voltando então à quarta dimensão, é um lugar, uma região transitória de todos os espíritos. Existem 3 espíritos, querido, que de alguma forma são 3 espíritos poderosos que vivem no universo, que comandam, que regem as leis desse mundo. O mundo todo é regido por esses 3 espíritos: o espírito de Deus, o espírito do diabo, de Satanás, e o espírito do homem. Todos eles têm o seu poder, embora sendo limitado por Deus, mas Satanás, ele ainda tem um grande poder.
Você sabe o que é que limita o poder total de Satanás nessa terra? A igreja do Senhor. Querido, se não existisse a igreja do Senhor, esse mundo seria insuportável. E a Bíblia diz isso, que no arrebatamento a igreja sai. Saindo a igreja, sai o Espírito do Senhor. E aí você vai ver o que é que vai virar esse mundo. Eu não quero estar aqui. Porque a Bíblia diz que esse mundo jaz no maligno. A Bíblia diz que Satanás é o Deus desse século. A Bíblia diz que Satanás é o príncipe desse mundo. Está escrito. E por que ele é o Deus desse século, príncipe do mundo? Porque você lembra que no diálogo que ele teve com Jesus, lá no deserto, depois de 40 dias, Jesus, daquele jejum completo, você lembra que ele sobe ao alto morro do monte, e ele mostra e diz assim, mostrou os reinos do mundo e diz assim, olha, tudo isso te darei, se prostrado me adorares, porque a mim me foi entregue. Quem entregou? Adão, nós vimos isso lá semana passada. Porque foi dado a Adão todo o poder. Sim ou não? Poder sobre as aves, poder sobre os mares, sobre os peixes, poder sobre todas as coisas. Adão, poderoso. Mas a Bíblia diz que quando ele pecou, ele então transfere isso para Satanás. E aí Satanás então... Mas a Bíblia diz que um dia, no retorno de Jesus, os reinos voltarão a ser de Cristo. Enquanto isso não acontece, estamos em guerra. E eu disse aqui a semana passada, não, mas eu não estou nessa guerra. Tá, querido. A partir do momento em que você aceita Jesus como Salvador, você entra em rota de colisão com o inferno. Acredite ou não, você está nessa guerra. E o que é pior, se você acha que não está em guerra, provavelmente você está perdendo. Ok, quando você recebe Jesus como Salvador, querido, você passa a ser um inimigo terrível de Satanás. Você não queira saber o estrago que você, que nós fazemos no inferno. As nossas orações causam um estrago terrível. É por isso que o grande objetivo, a grande estratégia de Satanás é levar o crente a não orar. Você nunca tem tempo para orar. Você começa a orar, começa a dormir. Alguém chama, telefone toca. É um negócio, uma batalha, você não consegue. Mas a estratégia dele é para você não orar. Porque quem ora fala com, principalmente oração em língua. Essa então... Como ele não entende nada de oração em língua. Ok, vamos voltar ao nosso assunto. Allan Kardec, cujo nome original dele é Hipólito Leão Donizete Rivail. Esse homem, então, adotou o nome de Allan Kardec porque ele teve contato com uma entidade que revelou que, em outro tempo, ele era um celta, chamado Allan Kardec. A partir daí, então, ele começa a usar o nome de Allan Kardec, que é hoje o grande nome do Espiritismo. Como é que tudo começa? Nos Estados Unidos, uma família mudou para uma casa, eles tinham duas meninas, eram gêmeas. E nessa casa, então, começaram a ouvir barulho, vozes, choro, ruído, essas coisas que a gente sabe que acontecem. E não adianta você falar que não acontece, porque acontece, e eu já vi lugares que isso acontece realmente. E uma dessas meninas começou a interagir com esse espírito. Ele batia, ela ia lá e batia, ela batia, ele respondia. E aí começou a interagir a ponto de começar então a dialogar. Allan Kardec vem, estuda esse fenômeno, desenvolve isso, e a partir daí então o Espiritismo nasce. O que é Espiritismo basicamente? Comunicação com Espírito.
E daí foi para a França, Inglaterra, e em 1948 já eram mais de 200 mil adeptos. Allan Kardec acessava a quarta dimensão através do contato com esses espíritos. Mas nós somos proibidos de acessar essas coisas. Nós somos proibidos, através da palavra de Deus, de fazer viagem astral ou qualquer coisa assim. Flávio, põe para mim na tela Deuteronômio 18. Verso 10. Vamos lá? Vamos ler junto? Entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, pode ir, nem encantador, nem quem consulte a um espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte aos mortos, pode ir. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por estas abominações o Senhor teu Deus os lança fora de ti. Querido, essas coisas sempre existiram, mas são proibidas por Deus. Alguém me fez essa pergunta essa semana. Existe então? Está aí, ué. Lógico que existe. Sempre existiu. O que é o que a gente chama de viagem astral de espírito? É o espírito deslocado do corpo. Falei aqui semana passada. Pessoas que deslocam do corpo, começam a viajar. O corpo fica lá e viaja 1 hora, 2 horas. E eu disse até que conheço um pastor, não ia citar o nome dele, porque tem pessoas aqui que já foram ovelha dele. Talvez elas nem saibam disso. Consultar cartomante, clarividência, adivinhação. A diferença, querida, é que esse povo acessa a quarta dimensão pelo poder dos demônios. Nós acessamos a quarta dimensão, mas pelo poder do Espírito Santo de Deus, pelo poder do nome de Jesus e com a defesa e a guarda do sangue do Cordeiro. Outros acessam a quarta dimensão pelo poder da mente. Pastor, tem isso? Tem. Mas você precisa tomar cuidado com isso, porque quando você acessa a quarta dimensão, sem a cobertura do sangue de Jesus, querido, você pode ser capturado por esses espíritos malignos e depois vai ser difícil para tirar isso. A primeira sessão espírita que aconteceu foi no Éden. Quando o diabo usando a serpente para conversar com Eva, aquilo ali nada mais é do que uma sessão espírita. Aquilo ali é mediunidade. O que aconteceu com Saul, com aquela feiticeira lá que nós vimos semana passada? Eu não vou lá porque o texto é longo, mas o que aconteceu com Saul foi uma sessão espírita. Volto a repetir, essas coisas sempre existiram, mas são proibidas por Deus. Nós, os cristãos, acessamos a quarta dimensão pelo poder do Espírito Santo, através dos dons espirituais. Deus nos usa para curar enfermos, para expulsar demônios, mas unicamente pelo poder que há no nome de Jesus. E aí eu falei algo semana passada e vou repetir, querida. Preste atenção, porque há inclusive hoje pregadores que não têm frutos, mas que fazem milagres pelas ciências ocultas. Flávio, por favor, Mateus 7, 22. Vamos lá. Muitos me dirão naquele dia o quê? Senhor, Senhor, não profetizamos nós do teu nome? Em teu nome fizemos o quê? Não expulsamos demônio, no teu nome não fizemos o quê? Muitas maravilhas, continua.
E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Mais um. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e pratica, semelhei ao homem prudente que edifica a sua casa sobre uma rocha. Então, vocês viram aí, querido, que há pessoas que fazem isso. Então, querido, olha para mim. Não esqueça que joio prega, que joio expulsa demônio, que joio faz milagre. Sim ou não? Cuidado, querido. Cuidado, falei isso aqui para você que anda atrás de revelação, você que anda atrás de profecia, você que anda deixando qualquer um botar a mão na sua cabeça, cuidado. Aí o cara vem e revela tudo sobre a sua vida. Pastor, mas falou coisa que só eu sabia. Sim, só você sabia, Deus evidentemente, e o diabo também sabia. Presta atenção. Existe milhões e milhões e bilhões, acredito eu, sei lá, trilhões, não sei, de demônios. Porque a Bíblia diz que quando Lúcifer ele foi precipitado para a terra, que ele trouxe com ele quanto dos anjos? A terça parte. Agora, você sabe calcular quantos anjos existiam? Milhares de milhares e milhares. Não dá para você dizer quantos demônios vieram. Mas você tem que entender que a cada 3 anjos, um é um demônio. Você acha pouco? Bom, isso é uma notícia triste, mas pode ser uma notícia boa, porque se você inverter isso, significa que para cada 3 demônios tem 7 anjos. Aleluia, glória a Deus. Agora, tem coisas, querido, que nós precisamos tomar cuidado, porque esses demônios estão aí. Aonde, pastor? Estão por aí, você não está vendo, mas está cheio. Falei sobre pontos de contato que muitas vezes nós abrimos. Falei de legalidades que nós damos. Satanás não tem poder sobre a sua vida, querido. Mas você pode abrir brecha, pode abrir para ele pontos de contato e dar legalidade para ele agir. Ele não tem poder na vida do cristão. Mas nós é que muitas vezes deixamos ele entrar. E eu já contei, não é domingo passado, mas já contei isso aqui uma vez que eu fui na casa de um cristão, cheguei lá para minha surpresa, em cima do armário assim, está cheio de garrafa de bebida. O que é isso, meu irmão? Essa é coleção que eu fazia quando eu não era crente. Querido, isso é ponto de contato para demônio. Imagens de escultura, determinada roupa. Desculpe aí, mas tem roupas que você compra, não é para você só vestir, não. No fundo, você botou e falou, eu quero dar uma exibida, eu vou parar o trânsito. Gravuras. Por que será que essa criança chora a noite toda, essa criança não dorme? Vai lá no quarto dele, vê se não tem alguma gravura lá, um negócio qualquer lá que está sendo ponto de contato. Por que esse menino vai no colégio e estuda e não aprende nada? Dá uma olhada na gravura que está na mochila do caderno dele. São pontos de contato, querido. Não diga que essas coisas não existem, que nós acabamos de provar pela palavra que existem. Presentes, você não sabe a origem. Trouxe para você. Comida. Querido, eu já recebi algumas comidas de eu olhar assim, o Espírito fala assim, joga fora. E eu joguei na hora. Abrimos porta, damos legalidade ao diabo através das nossas atitudes, pelo que nós vemos. O que você está vendo no seu computador, no seu tablet, no seu iPhone, iPod e aí qualquer coisa? Não se esqueça, querido, que tudo começa pelo olhar.
A Bíblia diz que Eva olhou para o fruto e viu que era. Ela olhou. E daí foi fácil. O olhar bateu, encantou, já era. Davi viu a Batseba tomando banho lá. Se ele não tivesse visto, os olhos dele não teriam enchido para ele cometer o adultério. A Bíblia fala que quando o povo de Israel foi para uma batalha numa cidadezinha chamada Ai ou Ai, o exército poderoso de Israel perdeu uma batalha que, sem a menor lógica, sabe por quê? Porque um dos componentes, chamado Acã, viu uma capa babilônia linda, bonita, valiosa e algumas barras de ouro, e ele encheu os olhos. Não era permitido pegar, ele pegou e o exército foi derrotado. Tudo começa pelo... Talvez seja por isso que Jesus disse assim, é melhor você entrar no céu cego de um olho do que todo o seu corpo e parar no fogo do inferno. Hein? Pelo que falamos, cuidado, querido, com as palavras que você fala. Pelo que se toca, nem tudo você pode tocar. Há coisas que não devem ser tocado. Para o senhor e para a senhora que está namorando aí, ó, lugar que precisa de mais de uma peça para proteger, não pode tocar. Você me entendeu, né? Pelo que pensamos, pelo que ouvimos. Por exemplo, tem 3 tipos de música. Tem a música de Deus, que é a música que nós louvamos o Senhor, amém? Tem a música, eu diria, neutra, não é do diabo, mas também não é de Deus. É música que fala da roça, fala da sanfona, eu gosto desse negócio. E tem a música do diabo. Paula Fernandes diz, querido, que um gnomozinho aparecia para ela e dava todas as letras da música para ela. A escritora de Harry Potter diz que um bichinho, um gnomozinho, um ondinho, apareceu para ela, um baixinho, e deu toda a saga de Harry Potter. Você acha normal um crente assistir uma série chamada Lúcifer, onde Deus é mau e o diabo é que é bom? Você acha normal adolescente assistir Sabrina, a princesa? A Netflix está assim desses filmes, querido, que se você bobear, captura você. A Bíblia ensina que nós devemos desenvolver a nossa salvação, a nossa fé através dos dons da nossa santidade, mas não podemos desenvolver nada místico, porque é nessas coisas místicas que o diabo captura você. Se chegar alguém aqui, presta atenção, se chegar alguém aqui dizendo que teve um sonho com os espíritos e não sei o que, papapá, o que a gente faz? A gente ora e expulsa o demônio, amém? Mas se ele for conversar com uma outra pessoa, ele vai dizer, você tem que desenvolver isso. Você é como é que é é isso, você é uma médium, você tem que desenvolver esse negócio. Cuidado, querido. Lamentavelmente tem muita gente entrando nessa. E como é que às vezes começam essas coisas? Você está numa fila de ônibus, você está na recepção de aguardando o atendimento médico, até mesmo sentado lá de alguém fazendo uma viagem, alguém puxa uma conversa com você. Avião, isso é muito comum, viagem mais longa. E aí, daqui a pouco, a pessoa começa a revelar tudo sobre a sua vida. E aí você fica pensando, como é que a primeira coisa que você pensa é o quê? Não, é de Deus. Não é isso? Primeira coisa que você pensa, só pode ser, porque falou coisa que só eu sabia, querido. Nem sempre é de Deus. Você se lembra daquela moça lá em Filipos que falou para Paulo e Sila tudo sobre a vida deles?
E aí a Bíblia diz que Paulo, num determinado momento, incomodado, disse: sai dela em nome de Jesus. E diz, o texto é claro, que o demônio de adivinhação saiu dela. E aí veio toda aquela confusão que você sabe, porque ela adivinhava e dava lucro para o povo. Então você vai dizer para mim que essas coisas não existem? Existem sim, está na Bíblia. Essa moça que falava a respeito de Paulo, acessava isso da onde? Flávio, volta para mim no texto de Mateus 7. E um pouquinho antes, começa no 15. Vamos lá? Acautelai-vos, tomem cuidado, fiquem atentos. Porém, porque dos falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelha, mas interiormente são o quê? Pode mais. Por seus frutos conhecerei. Porventura colhe uva dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Pode ir. Assim toda árvore boa produz bom fruto e toda árvore má produz fruto mau. Pode ir. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. Mas pode ir. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Presta atenção agora, 20. Portanto... gente, lê para mim, por favor. Conhecereis, pelos frutos conhecereis. Olha para mim, o cara cura, mas tem escândalo na vida dele. O cara faz milagre, mas a vida dele é uma vergonha. O cara ganha almas para Jesus, mas a família é totalmente bagunçada. Ele prega o evangelho, mas é adúltero. Porque é pelos frutos que você conhece, não é pelos milagres, é pelos frutos. O homem de Deus tem milagre, mas ele tem fruto, mas ele tem testemunho, ele tem caráter. A Bíblia diz que quando o anticristo vier, que ele vai ressuscitar morto, ele vai fazer coisas que sobrenatural, milagres e prodígios. Vai tomar tiro, tiro vai atravessar ele, não vai matar. Pelos frutos conhecereis. O que é fruto? É aquilo que você é quando ninguém está te vendo. Eu vou terminar. Querido, eu falei isso domingo passado e falei isso domingo, por causa das coisas que nós temos visto ultimamente e que tem sido motivo de grande preocupação. Jesus disse assim: porventura, quando o Filho do Homem voltar, será que ele ainda vai achar fé na terra? Flávio, por favor, prepara para mim Atos 8, a partir do verso 5. Antes do Flávio projetar lá, só acha aí no projeto agora não. Deixa eu falar uma coisa para você, querida. A gente precisa parar de inventar moda. O que mais tem hoje é a igreja na moda. A moda hoje é... Temos que voltar à adoração verdadeira, em espírito e em verdade. Cultos, e não show. Voltar a curar enfermo, a expulsar demônio, ajudar as pessoas na sua necessidade, jejum. Quanto tempo tem que você não faz um jejum? Não é regime, não.
oração em língua. A igreja esqueceu isso, querido. Mas o evangelho nasceu assim. Vamos lá. Há mais ou menos 12 anos atrás, quem está comigo sabe que eu passei por um processo aí de experiência com Deus e um mover do Espírito e etc e tal, batia no Espírito Santo, todas essas coisas. E o texto que me levou a isso, que mudou radicalmente a minha vida, é esse que eu vou ler para você agora. Atos 8, a partir do verso 5. E descendo Filipe à cidade de Samaria, quem era Filipe? Pastor? Não. Evangelista? Filipe era diácono, um dos 6 que foram escolhidos, dos 7. Então Filipe, descendo à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. Primeira coisa que me chamou a atenção, porque ele fazia o quê? Era o que ele fazia. Ele não pregava oba-oba, não pregava prosperidade. Vem cá, aqui no deserto, que você vai sair daqui com um camelo 0 quilômetro. Ele pregava Ok, vamos lá. E as multidões, quantos? Querido, eu comecei a ler esse texto, eu comecei a chorar. As multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Primeira coisa, as pessoas iam no deserto ouvir ele pregar. Segundo, diz que eles, volta lá para mim, prestavam atenção. Sabe qual é o problema hoje? É que muita gente vem na igreja, mas não presta atenção em nada que está se falando. Quando sair ele fora, você perguntava, qual foi o texto que o pastor leu? Ih, rapaz, sabe que eu não lembro? Prestava atenção no que ele falava. Porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Querida, a igreja de hoje tem que voltar a ver sinais, ver maravilhas. Pode seguir. O que acontecia lá? Os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz. Há a versão que diz que eles saíam aos berros. Clamando em alta voz, muitos paralíticos e coxos eram curados. Vai. Em consequência disso, o que acontecia? Havia grande alegria naquela cidade. Não pode ser diferente, gente. Um lugar onde Cristo é pregado, onde as pessoas realmente prestam atenção, onde as pessoas adoram a Deus, um lugar onde se vê demônios saindo das pessoas, um lugar onde se vê paralítico andando, surdo ouvindo, cego enxergando, só pode haver uma grande alegria para a glória do nome do Senhor. E é isso que eu oro, é isso que eu clamo, para que nós voltemos a ver isso nos dias atuais. De repente nós viramos um evangélico filosófico. Talvez seja por isso que as pessoas estão buscando o místico. E eu quero deixar uma pergunta para você e para mim, para nós levarmos e refletirmos. Será que Deus amava mais a igreja primitiva do que a igreja de hoje? Ou a igreja de hoje ama menos a Deus do que a igreja primitiva amava? Queremos os milagres de antigamente com a fé de hoje? Você foi abençoado com essa palavra? Amém?